Assunto para continuar aquela história, continuar um pouco da contação de história e das dificuldades e coisas que eu passo na minha vida, coisas que eu aprendi, deixei de aprender. Vamos começar 2026 com um vídeo aqui sobre 5 coisas que eu já aprendi como um redator técnico aí nesses últimos 2 anos. Eu sou Arthur Schaeffer, faz 2 anos que eu trabalho como redator técnico para o exterior e aqui neste canal eu falo de tudo um pouco, inclusive do meu trabalho e da minha vida. Não garanto que tenha aí grandes ensinamentos, mas tem algumas coisas aí para compartilhar que podem ser úteis para outras pessoas que estão pensando em começar a área de redação técnica, que tem bastante vaga aberta no LinkedIn. Muita gente me contata para ser redator técnico, ou aqueles que, enfim, tenham algum interesse em contribuir com projetos open source, queiram contribuir, seja escrevendo, como é o meu caso aí, que não desenvolvo, então eu posso contribuir. Foi como eu comecei, escrevendo artigos técnicos ou até documentações. Vamos para o conteúdo de hoje. A primeira delas é que as tuas perguntas, enquanto usa a ferramenta, com absoluta certeza, não importa o nível que tu tenhas dentro da ferramenta ou no projeto, também são as dúvidas que outras pessoas vão ter. Então, uma das práticas que eu tenho é ou escrevê-las, né? Escrever as perguntas ao lado enquanto eu faço elas para mim mesmo. O que será que serve? Para que será que serve esse botão? Vou lá e escrevo. Para que serve este botão? E aí depois eu mesmo respondo. E hoje em dia, 2026, a gente tem até um plus aí para ganhar tempo. Eu gosto muito também de gravar enquanto eu estou fazendo os testes. Eu gravo às vezes só o meu áudio narrando enquanto eu faço os testes ou faço os procedimentos. E depois eu pego aquele textinho, eu pego o áudio, transcrevo ele para texto e eu consigo trazer dali, obviamente com inteligência artificial, alguns insights de como montar o relatório daquilo. Fica aí como uma ideia até para usar a inteligência artificial aí no teu aprendizado durante os testes e durante as documentações que tu faz. Mas digamos que tu não queira usar a inteligência artificial, então tu pode simplesmente criar um documento à parte lá do lado, vai escrevendo as perguntas como se fosse uma FAQ, né, ou as perguntas feitas com mais frequência, vai fazendo as perguntas para ti mesmo, depois que tu responder elas podem virar um documento, que pode ser as perguntas feitas com frequência, ou pode ser até algo que vai virar o documento, né, o artigo técnico ou o manual técnico da ferramenta. E a segunda ela é super importante porque ela basicamente mudou a forma com que eu olhava para a ferramenta. Como você sabe, eu trabalho com o GLP já faz aí 15 anos. E quando eu vou documentar, eu sempre preciso sair um pouco de dentro da minha cabeça, parece meio estranho falar isso, mas eu tenho que sair um pouco de dentro daquilo que eu já tenho em mente, porque eu preciso ter a cabeça aberta para iniciar uma documentação. Principalmente com funcionalidades que eu já conheço, então eu quero encontrar uma maneira ideal de escrever para outras pessoas, eu tento sair um pouco daquilo tudo que eu já sei daquela ferramenta, daquela funcionalidade, e tento escrever como se eu fosse uma pessoa nova, como se eu nunca tivesse visto aquilo. E quando eu estou escrevendo, eu também tenho que ter essa mesma cabeça de que eu estou escrevendo para outra pessoa que nunca viu aquela funcionalidade. Quando as funcionalidades são novas, eu não conheço elas, é ainda mais fácil, porque muitas das vezes eu prefiro até não receber um treinamento do time técnico e descobrir a funcionalidade por si só, porque eu já encontro bugs, já encontro problemas ou possibilidades de melhoria, uma vez que eu vou tendo acesso àquela funcionalidade de um primeiro momento. Então, manter a cabeça aberta para quando começar a escrever também foi uma boa prática que eu aprendi nesses últimos 2 anos. A terceira, não consigo mais fazer 3, fazer assim então. A terceira é basicamente fazer perguntas para os engenheiros do software como se vocês fossem o cliente final. Pode parecer que tu vai fazer perguntas muito bestas, desculpa a palavra, perguntas que são bobas, mas elas também vão fazer com que o engenheiro consiga entender que talvez existem gaps que precisam ser preenchidos. Existam algumas dívidas técnicas que precisam ser preenchidas por melhorias. Óbvio, se tu não sabes exatamente como conversar com o engenheiro, eu deixei um vídeo aqui sobre como fazer perguntas, mas basicamente existe um livro sobre isso que um hacker escreveu,
que a gente deve fazer as perguntas, inclusive já demonstrando tudo aquilo que a gente já testou. Então não faça perguntas tão bobas, faça perguntas como você gostaria de ouvi-las. Então digamos que tu já testou vários pontos da funcionalidade, então tu tem que narrar quais são os pontos que tu já testaste, quais são as coisas que tu teve dificuldade e qual que é a solução que tu quer mais ou menos chegar. Isso já facilita bastante para o engenheiro te responder o que ele precisa te responder. E aí o vídeo é o Pergunta XY, ou Resposta XY, que eu vou deixar marcado aqui no vídeo. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, eu vou te deixar o convite para se inscrever aqui no canal e chegar aí aos nossos próximos 10 mil inscritos, por que não? E a quarta é tu descrever lá para o engenheiro tudo aquilo que tu já fez, tudo que tu entendeu da ferramenta, seja por voz, seja por texto, seja por vídeo, depende como que tu tens contato com os engenheiros do software, mas descreve para eles, ponto a ponto, tudo aquilo que tu entendeu da ferramenta ou daquela funcionalidade, para que eles te digam, cara, faltou um pontinho aqui, ou aqui tu entendeu errado, vamos alinhar e conseguir falar a mesma coisa. Pode parecer um trabalho gigantesco, mas é uma das melhores maneiras, não só na redação técnica, mas também na hora de tocar projetos, ou na tua empresa, no teu trabalho, seja de técnico ou não, mas quando tu entende algo, tu explica algo da maneira que tu entendeu, faz com que a outra pessoa compreenda quais são os problemas que ficaram ainda por ser resolvidos. Então, descreve tudo aquilo que tu entendeu da melhor maneira possível que tu entendeu para receber esse feedback de algo que talvez não esteja tão perfeito. E a quinta, e essa é super importante, que é pedir para alguém, talvez até alguém que nunca usou aquela funcionalidade, seja melhor, mas se não tiver, pode ser alguém que já usou, para que essa pessoa siga as tuas instruções sozinha, sem tu ao lado dela. É que ela siga aquelas instruções de cabo a rabo, do início ao fim, e veja se ela consegue chegar na mesma solução que tu chegaste. Se ela conseguiu, show, provavelmente a documentação está muito boa. Se ela não conseguiu, peço feedback para ver onde que tu tem que melhorar. Tem mais alguma dica aí que tu deixaria para a hora de documentar, para a hora de montar um manual para outras pessoas? Deixa nos comentários aqui embaixo.